Seja bem-vindo à nossa aula live de hoje, nesta quarta-feira, finalzinho de tarde. Hoje o assunto que eu quero falar contigo é sobre o açúcar. Eu vejo que é uma das grandes dificuldades de quem quer emagrecer, de quem quer cuidar da saúde, é o uso de açúcar, né? É querer o doce diariamente, é não conseguir se desgrudar dessa vontade desse doce, né? E a gente sabe que consumindo muito açúcar, a gente acaba ganhando peso. Deixa eu me apresentar, se tu ainda não me conhece, se é novo aqui, eu sou a nutricionista Tamires Giotto, eu sou especialista em emagrecimento, criei este canal cheio de saúde e nutrição pra ti. Então, se ainda não está inscrito, se inscreve no canal, já deixa teu like no vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que essas pessoas também recebam este conhecimento dessas aulas ao vivo, gratuitas, né? Então, vamos falar um pouquinho hoje de como deixar de fazer parte esse açúcar da tua vida. Eu separei 10 dicas para você evitar esse consumo de açúcar, que vai te ajudar a emagrecer, que vai te ajudar em vários pontos que precisam ser melhorados, em questão de melhora de glicose, de redução de medidas. Então, esse deixar de consumir o açúcar vai te ajudar muito, né? Só que a gente tem que saber como deixar, porque às vezes a gente quer ser radical, né? Eu não quero mais consumir açúcar, a partir de amanhã eu não como mais nada. A gente não aguenta por muito tempo. E geralmente quando a gente decide não comer o açúcar, a gente associa que tem que tirar o carboidrato também. E aí com isso eu já gero compulsão alimentar. Então eu tô patinando sempre na mesma. Por isso então eu vou te ajudar agora com dicas saudáveis que não vai estar prejudicando a tua saúde e que vai ser gradual, sem te gerar compulsão, sem te deixar louca por açúcar. Não adianta tirar e depois comer em excesso. Isso também é muito prejudicial para ti, em questão psicológica e também para a tua saúde, né? Ninguém merece isso, essa tortura, essa sofrência. Então vamos lá. Eu quero primeiro te perguntar quanto açúcar que tu consome no teu dia. Tu já parou para pensar? Talvez você vai dizer assim, eu quase não consumo açúcar, é só para adoçar o cafezinho. E esse adoçar o cafezinho, se a gente vai ver, são várias colheres de açúcar que são colocadas ali. Tem uma estratégia que eu peço para alguns pacientes fazerem para mim, quando eles dizem que não usam tanto, é de toda vez que colocar o açúcar no café, colocar a mesma quantidade num copo vazio. No final do dia a pessoa se surpreende. E essa soma diária no mês, então, nem se fala. Então aqui a gente já percebe que se a gente conseguir tirar esse açúcar do cafezinho, do chá, a gente já tem uma boa diminuição do consumo de açúcar, né? O Ministério da Saúde fez um estudo e levantou que grande parte da população brasileira consome 80 gramas de açúcar diariamente. Isso equivale a 18 colheres de chá por dia. É muita coisa. Além desse açúcar que a gente acresce na bebida, no suco, no chá, a gente também tem aquela mania de tomar bebidas super açucaradas, mais o chocolate, mais o docinho que a gente faz ou que a gente compra. Então é muito açúcar consumido nesse dia. Além disso, muitas vezes a gente não utiliza os carboidratos complexos, aqueles que facilitam o nosso emagrecimento. A gente acaba usando os carboidratos simples, que tem muita caloria e não tem nada de bom, não tem fibra, não tem nutrientes, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Bom, vamos às 10 dicas então. Primeiro a gente precisa reduzir esse consumo de açúcar se a gente quer emagrecer, se a gente quer boa saúde, se a gente quer longevidade. Eu estava fazendo uma aula da minha pós, acho que foi na semana passada, e eu me surpreendi, assim, claro, a gente sabe, mas tem pontos da pós que nos chamam a atenção, nos relembram, né? E a professora da pós falou que a quantidade de açúcar que tu consome, dependendo da quantidade, todo dia, essa quantidade de 80 gramas, por exemplo, te envelhece 5 anos a mais. Então aquela pessoa que não consome esse açúcar, ela vai ficar 5 anos mais jovem. E aquela que consome 5 anos mais velha. Então impacta isso na tua vida, né? Tu quer envelhecer 5 anos por usar 80 gramas de açúcar todo dia? Então fica atenta, né? O açúcar auxilia também o envelhecimento. Então não caia nessa sabotagem dele aí. Não deixe ele tomar conta da tua vida, certo? A gente já tem um paladar super doce, né? A gente já vem de geração em geração. E até há pouco tempo, por exemplo,
Minha mãe acreditava que tinha que colocar açúcar na fruta para dar para o bebê, porque era o que ensinaram, né? Então, muitas mães ainda acreditam nisso, que como é que eu vou dar um abacate sem açúcar? Como é que eu vou dar uma banana sem açúcar? Vai ficar tão sem graça, né? Então, esse paladar doce vem passando de geração em geração e às vezes a criança recebe esse contato com açúcar antes mesmo dos 2 anos de idade. E aí é possivelmente que seja um adulto dependente desse açúcar. Então a gente precisa mudar um pouquinho esse paladar, aprender a sentir um pouquinho mais o sabor dos alimentos, mas já estou antecipando aqui as dicas que eu ia conversar contigo. Vamos lá então. Quando a gente consome o açúcar em excesso, a gente acaba ganhando peso. Além disso, a gente está suscetível a ter doenças que o açúcar está associado com esse ganho de peso, né? A inflamação do corpo, a questão do diabetes, né? Todas as doenças crônicas a gente pode acabar desenvolvendo por um consumo excessivo de açúcar associado com um ganho de peso excessivo também. Então a gente tem que ficar bem atentos a isso. Não é o prazer do momento de tomar um cafezinho. Eu digo que quem toma café com açúcar não quer sentir o sabor do café, quer sentir o sabor do açúcar. Então aquela pessoa que me diz que gosta de café e me diz que coloca açúcar, ela não gosta do café, porque ela não sabe o sabor do café. Né? Então a gente tem que começar a aprender a sentir o sabor do alimento e não colocar açúcar em tudo. A primeira dica, a primeira estratégia que tu vai começar a praticar agora é não cortar de supetão. Como eu falei antes, muitas pessoas resolvem, dão a louca, a partir de amanhã eu não como mais açúcar. E aí realmente não comem nada com açúcar e isso vai gerar compulsão alimentar. Gera mesmo, tá? E acredito que tu faz isso várias vezes e não percebe tantas consequências que tu tá trazendo para tua saúde. Além disso, tu acaba colocando em risco a questão de cortar carboidratos, né? Tu pega e corta o carboidrato, porque já que eu vou cortar açúcar, eu não vou comer massa, eu não vou comer arroz, eu não vou comer isso e aquilo. Gera uma baita compulsão, gera efeito sanfona, gera culpa, gera tudo de ruim e tu vai patinar no mesmo lugar e tu não vai ver resultado. Então, para começar, começa reduzindo e não cortando, tá? Segundo ponto que a gente deve cuidar é fazer ajuste nas quantidades de carboidrato. Então, aqui um ponto. Por quê? Se lá no café da manhã tu já não comeu o pão, porque tu vai engordar, porque pão engorda, porque biriri, porque a fulana de tal falou isso, porque não sei o que, porque não sei o que, então não vou comer o pão, não vou comer aveia, não vou comer granola, ou seja, eu vou comer ovo e bacon no café da manhã. Faltou carboidrato. Lá no almoço eu vou comer só carne e salada. Faltou carboidrato. Lá no meu lanche da tarde eu vou comer ovo. Faltou carboidrato. Então, eu vou chegar lá na noite, eu vou estar desesperada por açúcar. E eu vou comer uma barra de chocolate. Ou seja, a sofrência do dia inteiro sem o carboidrato, né? Se eu comer ele na dose certa, se eu preferir o carboidrato complexo, eu fazendo essas atitudes, eu vou comer uma barra de chocolate que vai ser 1000 vezes pior do que se eu comesse certinho. O comer certinho na quantidade certa, fazendo boas escolhas, me ajuda a emagrecer. O corta me ajuda a engordar, me leva ao efeito sanfona, me leva à compulsão e me faz acreditar que eu não sou capaz de resultado e deixa a minha saúde cada vez pior, meu metabolismo cada vez mais lento, compreende? Então, a terceira atitude que a gente vai fazer também é ter atenção às bebidas açucaradas, como refrigerantes, como sucos de saquinho. Algumas pessoas acreditam que o suco de saquinho não tem açúcar. Ah, mas eu não boto açúcar no suco. Mas ele é um açúcar com sabor. Então, ele já é açúcar, tá? Então, fique atenta a isso. E não adiciona mais açúcar. Algumas pessoas vão tomar o achocolatado, que já é puro açúcar, e ainda vão lá e adicionam mais açúcar. Então, é muito açúcar, certo? Então, aqui a gente tem que ficar atento às bebidas açucaradas. Esses achocolatados prontos têm muito açúcar. Esses refrigerantes têm muito açúcar. Suco de caixinha, quando não é 100% natural, ele tem muito açúcar. Suco de saquinho tem muito açúcar, tá? Refrigerante, metade do copo que tu serve praticamente é de açúcar. Então vamos ficar atenta, vamos olhar mais os rótulos e olhar ali que aquele alimento, sim, ele tem açúcar. E muitos outros alimentos que a gente não imagina também contêm açúcar. Sorvete é riquíssimo em açúcar, tá? Mel é um açúcar, mas açúcar mascavo é um açúcar. A gente tem que saber dosar, tá bem?
Quarto ponto, então treinar o teu paladar a sentir o sabor natural do alimento. E como a gente faz isso? Vai reduzindo aos poucos a quantidade de açúcar que tu já vem usando, tá? Vai reduzindo este açúcar e vai sentindo o sabor do alimento. Então na fruta tu não precisa colocar açúcar, né? Tu vai comer lá, tomar o teu café, tu não precisa colocar açúcar. É importante que tu conheça o sabor daquele alimento. E quando tu começa a apreciar, quando tu começa a sentir esse sabor, não faz mais falta o açúcar. E quando tu tenta comer de novo com açúcar, tu não consegue, porque tá muito doce. Então, uma das mais referências que eu recebo dos meus pacientes no primeiro mês de tratamento é: eu eliminei, eu diminuí o consumo de açúcar e quando eu fui comer, eu não consegui comer tudo porque era doce demais. E antes eu comia muito mais do que aquilo. Então, para vocês verem como muda o nosso paladar quando a gente realmente faz a coisa certa, tá? 5. Aproveite frutas mais maduras, que são mais doces. Então, naquela vontade de muito doce, pegar uma bananinha mais madura alivia muito essa vontade. Assim como as frutas mais cítricas também tendem a aliviar a vontade de comer açúcar, como a bergamota, que agora é época, laranja, uma aguinha com limão, também tudo de bom, tá? Também a gente fica atento à questão dos legumes. Se a gente pegar e ralar uma cenoura, ralar uma beterraba, esses alimentos eles são mais adocicados. Então, ao mesmo tempo, alivia a nossa vontade de querer estar comendo doce, tá? 6º ponto, incluir no mínimo 3 frutas ao dia. Ou seja, eu não quero comer açúcar, eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas nem 3 frutas eu como no meu dia. Então é importante que tu fracione, que tenha 3 frutas diferentes no teu dia. Isso também te ajuda a aliviar esta vontade. 7º ponto, não mesmo troque o açúcar por adoçante. A ideia aqui é a gente trabalhar com essa questão de aceitação do paladar. Então, eu substituir um doce, né? O meu café é super doce, aquele melado, e colocado um monte lá de gotinha de adoçante dentro, eu tô estimulando o meu paladar a querer cada vez mais doce, eu tô estimulando o meu cérebro que eu preciso de doce, eu tô estimulando ele a me pedir chocolate, eu tô estimulando mesmo que seja em forma de adoçante. Então esse ponto da mudança do paladar, de colocar alimentos mais in natura, de tu começar a sentir realmente o sabor, 7 dias sentindo o sabor do café sem adoçar, tu não precisa mais adoçar esse café. Tá? E vai reduzindo aos pouquinhos, cada vez diminui um pouquinho mais. Cada dia vai diminuindo até tu ver que não precisa estar adoçando da forma que tu tá adoçando. E daqui a pouco usar um adoçante à base de stevia, né? Que ele não é tão doce, ele é mais amargo. Também não estimula tanto essa vontade por açúcar. Mas também a ideia é que tu sinta o sabor do alimento e não do doce do alimento e não do sabor do açúcar, tá? Outro ponto, o 8º ponto que a gente deve cuidar, então, é usar o açúcar mais saudável. Eu não tô dizendo aqui pra ti que ele é liberado e não tô dizendo pra ti que ele não aumenta a glicose, que qualquer pessoa pode utilizar. Mas, se a gente for escolher, então, um açúcar, por exemplo, para fazer um preparo de um bolo, eu sou meio contra a questão do adoçar o suco, adoçar o café, adoçar o leite, né? Ali a gente consegue saborear o próprio sabor do alimento. Mas, de repente, a gente quer fazer um bolo integral de banana, onde eu vou precisar utilizar esse açúcar, lembrando, tá? Quem é diabético não pode, independente do açúcar, não pode consumir açúcar, nem mel. Açúcar aumenta a glicose. Mas para aquela pessoa que não tem diabetes, quer emagrecer, quer cuidar da saúde, quer ter uma alimentação mais equilibrada, existem 3 tipos de açúcar que a gente pode preferir para preparos, não para adoçar. Vamos combinar assim, que eu quero que tu sinta o sabor do paladar do alimento, que tu reconheça sem precisar adoçar. Então, nesse momento de preparo, tu pode utilizar o açúcar mascavo, o açúcar demerara e o açúcar de coco. Por que não o açúcar branco ou cristal, ou enfim? Porque esse açúcar foi super refinado, ou seja, não sobrou nada para ele. Já o açúcar mascavo, o açúcar demerara e o de coco mantém as propriedades naturais dele, ou seja, ele vai ter alguma vitamina, ele vai ter algum mineral, além da caloria.
Já o refinado açúcar branco, ele só vai ter caloria, ele não vai te dar nada vezes nada, certo? Essa é a única diferença. Não significa que eu posso usar à vontade porque ele é saudável, ele é o açúcar mais saudável. Não, ele continua sendo açúcar, ele continua te engordando, tá? E o excesso dele também faz mal para a saúde, também aumenta a glicose. Nono ponto, repense na sua relação com o açúcar, né? Às vezes é um dia corrido, eu mereço um doce. É um dia triste, eu mereço um doce. Eu tenho prova na faculdade, eu mereço um doce. Eu me estressei em casa com a família, eu mereço um doce, né? Qual é a tua relação com o açúcar? Então, a gente precisa quebrar essa relação. Eu preciso muito de um chocolate. Por que não pegar um chocolate 70% cacau? Por que não pegar um pedacinho desse chocolate? Respirar antes, com bastante calma, prestar atenção no que eu estou consumindo, colocar aquele pedacinho na boca, deixar ele se desmanchar, tentar espalhar esse chocolate em toda a região da língua onde a gente vai absorver esse sabor e depois engolir esse chocolate. Dessa forma, tu vai ter uma saciedade muito maior do que se tu comer uma barra inteira em apenas um pedacinho, comendo com calma e fazendo todo esse passo a passo que eu te passei, tá? Experimenta e depois me conta. E o nosso 10º ponto aqui da nossa aula de hoje é: faça receitas adocicadas, tá? Então, assim, como que a gente pode fazer? Eu tô com muita vontade de comer doce agora nos dias mais frios. Faz um mingau, coloca lá um leite vegetal, coloca uma aveia, coloca umas frutas desidratadas junto, eu já consegui um doce. Coloca uma fruta cortada em fatias bem fininhas, dá uma dourada na frigideira, coloca canela, eu consegui um doce. Consigo também com o iogurte, uma fruta e aveia, um iogurte com granola, uma batida onde eu coloco leite, a fruta, canela, eu já consigo alimento mais doce, tá? Então, se tu realmente necessita desse paladar doce, a gente tem receitas que a gente pode colocar em prática, que aí é o leite com uma fruta e cereal, na forma de mingau, na forma de frutas bem maduras, nessa forma de fruta grelhada, no iogurte com a granola. Então a gente tem bastante opções para fazer esse lanche mais adocicado, né? A gente, para aliviar essa vontade, a gente inclui bastante canela, que alivia bastante essa vontade do açúcar. A gente inclui o cacau também, 100%, nos preparos, que também dão, além de ser um alimento funcional, ele também dá um bom resultado para aliviar essa vontade do açúcar, liberando serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, existem sim estratégias que podem te ajudar, e eu te passei 10, tá? 10 super estratégias para te começar a praticar, sem precisar cortar, sem precisar se descabelar, sem precisar ser sofrência, né? Tudo que é sofrido não dura muito tempo, a gente volta ao hábito anterior e aí sofreu uma semana inteira para depois estar comendo rios de chocolate. E aí a tua saúde sofre demais, teu metabolismo sofre demais e teu peso nunca sai do lugar, se saia para mais, né? Então fique atenta, pratique essas 10 dicas, me conta, tu já faz alguma dessas dicas, me conta, tu é formiguinha de plantão, como é que é a tua rotina, tu precisa ter doce, tua alimentação é mais doce, me conta um pouquinho sobre a tua história com açúcar. E te encontro na nossa próxima aula live, que é na próxima quarta-feira, às 18 horas. Um beijão para ti, obrigada por estar aqui comigo hoje. E vamos com foco, vamos em busca de uma vida leve e longa.